Nós queremos deixar com os irmãos a palavra do Senhor nesta manhã, e eu vou pedir vocês abrirem as Bíblias no texto que nós temos estudado e temos, o pastor tem pregado em Mateus capítulo 13, de 24 a 30. Mateus capítulo 13, de 24 a 30. Esse texto fala sobre o joio e o trigo. Mateus 13, 24 a 30. Algumas pessoas que não estiveram aqui presentes no domingo entraram não acompanharam. Nós estamos falando uma série, fazendo uma série, e esse já é o terceiro sermão no mesmo texto, no mesmo tema, e vamos terminar no próximo domingo. Mas hoje nós vamos então completar os dois pontos que ficaram, não tivemos condições de cobrir no domingo passado. Nós estamos falando sobre o joio e o trigo. Assim diz a palavra de Deus, começando no versículo 24. Propôs o Senhor Jesus uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceram também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu: algum inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Vocês se lembram, no domingo passado, eu falei sobre a diferença do joio e do trigo. O joio é uma planta parecida com o trigo, mas não é trigo. Parece, mas não é. Então, há muitas vezes nós precisamos prestar atenção nisso, até mesmo na nossa vida espiritual. Parece que eu sou crente, mas não sou. Parece que eu sou cristão, mas não sou. Parece que eu estou dando bom testemunho, mas não estou. O trigo não mistura com o joio. O joio é joio, trigo é trigo. E o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a alguém que plantou um campo. Ele plantou a boa semente. Ele plantou o melhor que possuía. Mas de repente apareceu o joio no meio daquele trigo. Então ficaram sem saber, mas como é que isso apareceu? Muitas vezes você fica pensando: mas eu não faço isso, eu não ajo dessa maneira, eu não sou assim. Por que a minha vida está toda atrapalhada? Por que as coisas não estão dando certo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E você não sabe. E muitas vezes nós precisamos de uma reflexão assim, para que a gente entenda por que estamos atravessando certas dificuldades. Deus não se alegra quando eu estou sofrendo. Deus não fica ali do céu: coisa boa, agora eu vou descontar. Você não foi à igreja? Agora você me paga. Você não deu dízimo? Então agora eu te pego. Deus não age assim. Deus não é me dá lá, me dê cá. Deus não age como eu ajo. Eu cumprimento se alguém me cumprimenta. Eu dou um presente se eu também recebo. Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, opera em nossas vidas de uma forma muito diferente. Por quê? Porque Deus quer que eu sinta alegria, Deus quer que eu tenha prazer, Deus quer que eu levante, que eu viva, Deus quer que eu durma, Deus quer que toda a minha vida seja uma vida feliz, abençoada. Mas muitas vezes, no meio de todo esse trigo, aparece um joio. E nós temos que pensar: e agora? O que fazer? O que fazer é começar tudo de novo. É arrancar este joio no momento certo. Não é sair por aí: eu vou arrumar a minha vida aqui, vou arrumar a minha vida aqui, e prometo ao Senhor isso e prometo aquilo lá. E não. No momento certo, depois de uma reflexão, depois de um instante que você começa a avaliar a sua vida e ver o que está certo, o que está errado, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu não faça, então você toma uma decisão: eu vou começar tudo de novo com Deus. Eu vou começar tudo de novo. Eu conheci um homem, um irmão em nossa igreja lá em Sorocaba, São Paulo. A sua vida estava completamente atrapalhada.
Mas aquele irmão que era um servo de Deus, de repente ele tomou uma decisão e ele disse: pastor, eu não posso mais continuar assim, eu tenho que mudar, eu tenho que, de alguma maneira, ver a minha vida diferente. E então ele fez um compromisso com Deus somente, não era comigo. Se fosse comigo, eu que já saí de Sorocaba desde 1981, ele estaria mal espiritualmente. Mas ele fez com Deus. E Deus mudou a sua vida. Ele começou tudo de novo. Ele tomou uma nova decisão. E hoje a gente percebe que os frutos daquela decisão são realmente abençoados. Então, meus irmãos, é interessante como Deus age na nossa vida. Eu falei que o campo é o terreno que recebe a semente. É o nosso coração. O Evangelho caiu ali. Nós ouvimos a palavra. E nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor. Decidimos aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas de repente, alguma coisa começou a acontecer. O joio, que é semeado normalmente às escondidas, então começou a aparecer na nossa vida. E agora, o que fazer? Bem, eu parei no ponto terceiro. E esse ponto terceiro é interessante porque, à medida que você tem ali o joio e o trigo, você tem uma diferença entre um e outro. E a razão da parábola de Jesus, porque ele mostra essa diferença, é para que você realmente saiba e preste atenção. E não ache que um é igual ao outro, até porque parece realmente igual, mas não é. E o terceiro ponto fala sobre que o joio cresce verticalmente até a colheita. Mas o trigo, à medida que ele vai crescendo, ele vai se dobrando. Interessante, né? O campo recebeu a semente. O joio, o trigo, ninguém plantou joio, recebeu o trigo, a boa semente. De repente começou a aparecer ali uma planta diferente, muito parecida, mas não era aquilo que havia sido plantado. E Deus diz muitas vezes, o Evangelho vem, a minha palavra cai no seu coração e começa a brotar outras coisas na sua vida. Tenha cuidado, podem parecer tão iguais, mas não são iguais. Não é aquilo exatamente o que você pensa. Muita gente, eu tenho visto muita gente falar assim para mim: mas pastor, todas as igrejas são iguais, todas as religiões são boas, todas elas falam de Deus. E é verdade, mas há alguma coisa diferente que você precisa de ver. O joio parece com trigo, mas não é trigo. Muitas vezes há certas diferenças que você pode perceber claramente na maneira como a pessoa faz um compromisso da sua vida com Deus. Uma vez eu estava falando do Evangelho a uma pessoa, falando do amor de Deus, e então esta pessoa me falava, dizia: eu já leio muito a Bíblia, e eu sou uma pessoa que eu procuro fazer as coisas todas certas, eu procuro ajeitar a minha vida desta maneira. Ela disse: olha, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Você está seguro de que, se fechar os seus olhos aqui neste mundo, você vai abrir na presença de Deus? Ele disse: não. Eu disse: você tem certeza que, se você realmente cair morto agora, você vai chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, aqui eu estou, diante de ti? Ele disse: não. Eu disse: então aí está a diferença. Não adianta só você ler, não adianta só você estar querendo ser religioso, ter uma placa aqui dizendo: sou cristão, sigo a Jesus, eu amo a Deus, eu faço isso, eu faço isso. Não faz muita diferença. A diferença está na vida, no compromisso pessoal, no testemunho, no que eu sou diante de Deus. E por isso que Jesus disse: apesar de ser igualzinhos, são diferentes, são duas coisas diferentes. Não podemos viver pensando que o trigo e o joio se misturam, porque eles não se misturam. Então, o joio ele cresce verticalmente até a colheita. O trigo vai se dobrando à medida que cresce. Aí está a diferença de Jesus. Veja bem, o joio não tem nada a ver com o trigo, mas como ele cresce? Ele cresce verticalmente. Como que se impondo, mostrando quem ele é, o que ele é, exatamente como eu penso, como eu sou assim, ninguém me muda. Eu nasci dessa maneira, aqui está. Mas o trigo não, ele vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, ele vai se curvando. Ele vai se curvando. É aquela humildade da qual Jesus tanto fala.
À medida que a gente vai crescendo diante de Deus, a gente vai se sentindo pequeno, minúsculo, inexpressivo. E Deus então vai mostrando a gente a sua grandeza. E quanto mais eu vejo a grandeza de Deus, mais pequeno eu vou ficando, eu vou desaparecendo diante desta grandeza. Diante desta glória. Por isso que quando João Batista estava ali, vieram falar para ele, olha, Jesus está pregando, Jesus está curando alguém, Jesus está fazendo isso, e as pessoas começaram a falar da grandeza de Jesus, da grandeza de Deus. Aí João disse, gente, convém que ele cresça e que eu diminua, convém que Deus apareça e que eu desapareça. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, um verdadeiro seguidor de Jesus, é esse trigo que vai se humilhando, se humilhando. Quanto mais ele cresce, mais ele diminui. E se sente diminuído diante de Deus. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você clama pelo Senhor, quanto mais você depende do Senhor, mais insignificante você vai se sentindo diante dele. Que lição maravilhosa essa de Jesus, mostrando que eu e você podemos sim ser como o trigo e não como o joio. O joio fica de pé. Ninguém me muda. Eu sou assim. Eu ando do meu jeito. Ando do jeito que eu faço, do jeito que eu penso, como nós falamos em inglês, my way ou highway. Ou anda comigo ou não anda. Esse é o joio. Mas o trigo não. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, fale ao teu servo. Senhor, eu quero ser uma bênção. Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu preciso de ti. Oh, este é o trigo abençoado, que Deus usa de uma maneira maravilhosa. Que Deus fala, que Deus abençoa. E assim que eu quero ser. É assim, dessa forma que eu quero ser. Mas não somente isto. Você já percebeu qual é o objetivo do joio? Qual é o objetivo do joio? É se passar por trigo. Mas a essência do trigo é a sua própria autenticidade. É o que ele é. Não. O joio quer se passar por trigo. Está ali na plantação. É igualzinho. Senhor, queres que vamos arrancá-lo? Não, porque você vai arrancar o joio também. Eles são tão parecidos, deixa crescer. Mais adiante, você vai perceber o que é o joio e o que é o trigo. Por quê? Porque ele vai ficar de pé. Ele vai ficar lá firme, assim de pé. O trigo vai ficar curvado. Aí você vai arrancando o trigo ali. Todos aqueles que estiverem curvados, todos aqueles que estiverem em oração, todos aqueles que estiverem humilhados, sim, você traga-os para junto de mim, você traga para junto do meu coração. Mas quem estiver de pé, o joio, esse vai ser fácil de ser reconhecido. Como que Jesus é tão maravilhoso? Mas esta mensagem não tem nada a ver, a não ser mostrar a você, e Deus falar a mim mesmo, da necessidade que eu tenho de ser reconhecido apenas como um servo dele, porque eu não sou nada e não sou ninguém, e não sou ninguém. O objetivo do joio é se passar por trigo. Ele engana. Ele engana. Muita gente engana através da sua vida espiritual. Engana a mim, engana você, mas não engana a Deus, porque Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ah, eu posso enganar a mim mesmo por muito tempo, mas não por todo o tempo. Então o objetivo do joio é se passar por trigo. Mas o trigo mostra a autenticidade. Eu não tenho que provar nada. A minha prova vai ser a minha vida. O que eu sou, o que eu falo, como eu ando, o que eu penso, a minha firmeza no Senhor. Isso é o que eu quero mostrar diante de Deus. E não mostrar diante das pessoas. Que as pessoas vejam as boas obras, que as pessoas vejam a minha vida, que as pessoas vejam tudo em mim e que glorifiquem a Deus. Eu quero ser só um instrumento nas mãos do Senhor para ser glorificado. Para que Deus possa ser glorificado através da minha vida. Somente isso, nada mais. Então, o Senhor Jesus Cristo fala sobre esta parábola de uma maneira muito interessante.